Da grandeza, da grandeza do poder de quem? De Jesus, meu bom pastor. Olha para o irmão do seu lado e fala: boa noite, meu irmão. Tem um filme que fala: a força está em você, mas você vai falar para ele: a paz está dentro de você. Amém? Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. Amém? A paz de Cristo. É um prazer recebê-los. O pastor fica muito feliz de ver muitos novos, amém? Junto com o nosso corpo amado, lindo, a nossa igreja aí de vários anos. É bom ver os novos. Levanta a tua mão, quem é novo aqui, pelo menos 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, vai levantando a tua mão. Seja bem-vindo. Quem é visitante, levanta a mão. Tem visitante aí, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. É um prazer. Nosso coração se enche de alegria de tê-los aqui. Amém? Se você está do lado de um novo aí, de um visitante, cumprimenta ele de longe, com máscara, fala: seja bem-vindo. Se ele não entender, você repete de novo, tá? Porque se tu está com máscara, né? Seja bem-vindo. Vocês estão vendo aí a igreja, né? Não está empoeirada, está meio embranquiçado o chão, mas passamos o pano, porque nós estamos dando continuidade aí na reforma, né? Fizemos mais uma parte aí, vamos terminar em nome de Jesus, e não podemos parar. Glória a Deus. Fala para o irmão do teu lado: a tua igreja não para. Não para, não para, não para. Amém. Abra comigo o livro de João, capítulo 16, versículo 22. Jesus falando aqui, João capítulo 16. Crianças do MSK podem ir com os professores. Eu quero depois das ofertas, tá? Sempre depois das ofertas, coloca essa placa, porque é importante nossas crianças participarem desse momento de adoração também. Amém? Mas hoje pode ir, já estão liberados, pode ir. João capítulo 16, versículo 22 fala assim: assim também vós tendes tristezas, mas outra vez o verei. Jesus está falando aqui do momento que ele ia, né, para o sacrifício. A ovelha que iria para o matadouro, ele iria se sacrificar, né, por nós. Mas ele disse que voltaria, amém? Assim também, vou ler de novo: agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém? A tua alegria, fala: minha alegria, ninguém poderá tirar, porque eu tenho Salvador. Eu tenho Jesus no meu coração. Amém? Versículo 23 fala: naquele dia nada me perguntareis. Que dia? O dia da morte, o dia da crucificação. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Até então, né, nós, lendo aqui a palavra, verificando aqui a história, o que aconteceu, Jesus estava explicando para os mais perto, para os mais chegados, os discípulos, as mulheres, a mãe de Jesus, quem estava lá, né, o que aconteceria com ele, né? Como homem indo para o matadouro, né, como homem sentindo a tristeza pela morte de Jesus. Então Jesus, ele chega nos discípulos, chega nas pessoas e fala, né, eu vou, mas eu vou estar com vocês. Amém? Naquele dia nada perguntareis. E Jesus, ele quis afirmar aqui: não para a tua vida, não para a tua fé, não determina a tua fé por causa de uma situação difícil. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar como rei de vocês, né? Hoje, como cordeiro, eu vou para o matadouro, mas ressuscitando,
serei o rei de vocês. Então pode pedir, pode abrir o teu coração, pode abrir os desejos do teu coração, porque vai acontecer um milagre na vida de vocês. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, olha aí, já pedi para o meu Pai abençoar vocês. Se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. Olha que lindo. Antes de Jesus, não dava para pedir no nome dele, porque ele não tinha cumprido a missão e o chamado ainda. Mesmo sendo santo, separado, vencendo o pecado, não dava. Mas Jesus, ele deixa bem claro, eu vou, e presta atenção, estou dando uma dica para vocês, é para viver até a minha volta desse jeito. Peça em meu nome ao Pai, que Ele vai dar para vocês tudo aquilo que vocês pedem. Amém? No versículo 24 ele fala, até agora nada tendes pedido em meu nome. Ele insiste em dizer, até agora nada tendes pedido em meu nome. Ainda não terminou o processo ali da crucificação, não terminou ainda, mas eu vou conquistar tudo, porque esse é o plano, é o projeto de Deus para a vida do ser humano que o aceitar como Senhor, como Deus da vida. Mas depois que acontecer isso, vai lá, peça em meu nome. Nada pedis ainda, mas pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus aqui, ele mostra o caminho, tanto da vida, o caminho da salvação, o caminho da vida e o caminho da prosperidade nessa terra. Amém? O caminho da vitória. Eu estou doente, eu peço. Eu estou triste, eu peço alegria, Ele vai me dar alegria. Eu estou em um momento revolto, um momento complicado, um momento de guerra. Vou pedir a paz, o Senhor, através do Espírito Santo, coloca a paz aqui, meu irmão, e a paz é um start, você faz assim, não, Jesus falou que vai fazer, vai acontecer, o milagre vai acontecer. A paz transforma, tira toda a minha ansiedade. Jesus, ele explica aqui para esse povo, até agora nada pedistes, mas se preparem, porque o que Deus tem para a vida de vocês em meu nome, usem o meu nome. Jesus, ele disse, peça em meu nome, que o meu Pai vai dar para vocês. Eu não sei o que você tem passado durante esses dias, começo do ano, final do ano, finalzinho dessa pandemia maligna. Graças a Deus, amém? Deus está nos dando a vitória, finalzinho dessa coisa horrível. Eu não tenho dúvida que Deus vai continuar abrindo as portas para aquele que é fiel, para aquele que acredita, para aquele que tem fé em Deus. Amém? Só fé é suficiente para que a tua vida seja transformada, seja abençoada, seja plena, Deus providenciar tudo na sua vida. Fé é importantíssimo, que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé, como disse o nosso bispo Rodovalho, precisa andar com a nossa sabedoria. Busque a fé, mas busque a sabedoria junto com a fé, porque a sabedoria é o crescimento. Se eu tenho sabedoria aqui, eu confiar no Senhor, orar, o milagre vai acontecer, a cura vai acontecer. Também eu tenho que ter fé e sabedoria, que ofertando, entregando meu dízimo, a minha oferta no altar, o milagre vai acontecer. Se chama fé com sabedoria. E Jesus fala, peça em meu nome, que o meu Pai vai dar. O Criador de todas as coisas está de braços abertos. Amém? De mãos abertas para te servir, para te abençoar. Quantos creem? Quantos tomam posse disso na sua vida? Em nome de Jesus, você crê? Crê que o milagre pode acontecer na tua vida? Agora, a fé que vai acontecer tem que ser a mesma fé depois que você recebe de Deus para você. Eu tenho fé que Deus me deu, eu tenho fé para entregar. Isso já é sabedoria. Eu tenho sabedoria, eu já estou ciente que o Senhor vai continuar abrindo as portas, mas eu preciso agora, é a minha parte, a sabedoria, plantar a semente, estudar, trabalhar, é a minha parte, para que a árvore floresça, para que a semente que é plantada venha vingar, porque sem um plantio é a lei da semeadura, não tem como colher. Então olha para o irmão do seu lado e fala, tua fé tem que estar junto com a sabedoria de Deus na sua vida, amém? E Ele dá para quem quer, aquele que pede recebe, aquele que busca, a encontra, amém?
Então prepara a tua oferta, teu dízimo, o teu parceiro de Deus, né? Isso nada mais é do que a sabedoria que vem de Deus para mim e para você. Amém? Ao provar e ver de que o Senhor é bom. Então prepara a tua oferta, o teu dízimo. Se você já colocou, pode trazer. Estou sem músico hoje, estou sem levita hoje. Não tem aí, né? Eu vou cantar aquela música ainda. Ainda que a figueira não floresça. Quem sabe canta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vocês lembram daquela parte, o choro? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Todavia nós nos alegraremos no Senhor. Amém? Vamos levantar. Eu vou dar uma dica para os meus oficiais aí da ordem de culto. Você tem toda a liberdade para fazer a tua oferta antes, deixar o teu envelope separado, amém? A unção é a mesma, porque daí você tem tempo. Quem chega também no culto, você tem total liberdade para ir ali procurar alguém da ordem de culto, já passa a maquininha, já deixa separado que adianta para você e para nós, amém? Pai, nós abençoamos cada oferta, cada dízimo, parceiro de Deus, as ofertas da construção, os pelotões, que nos ajuda muito como igreja, mantém essa obra viva, intacta, cumprindo o propósito chamado nessa terra. Pai, retribua aos teus filhos bênçãos sem medidas, aqueles que são novos na fé, ainda estão aprendendo, Pai, ensina-os, Pai, mostra que o Senhor é um Deus de provisão e jamais deixará os teus filhos mendigar o pão, passar necessidades, porque o Senhor é com eles. Abençoe cada um, do novo ao mais velho, em nome de Jesus. Pai, diferenças de fé, mas a palavra do Senhor diz que bastam a fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor é capaz de fazer o sobrenatural. Então receba as nossas ofertas em nome de Jesus. Vamos para a agenda semanal. Vou fazer um cartão, um panfleto para entregar. Quero fazer o evangelismo nesse final de mês de janeiro e eu conto com vocês. Vou marcar o dia. Talvez nós começamos uma enquete aí no SNT, no nosso grupo, para ver o melhor dia. Eu acho que sábado, depois do almoço, ou domingo de manhã, umas 9 horas da manhã, e 1 hora de evangelismo, das 9 às 10, entregando o panfleto, né? Fora o evangelismo do Arena, que tem sido sobrenatural, né? Cadê o Oswaldinho? Tem sido sobrenatural. Ele ficou com a cabeça branca, começou a ganhar muita gente para Jesus, né? Amém? Glória a Deus, está mais maduro. O Oswaldinho já é maduro, né? Glória a Deus. Terça-feira o que nós temos? Culto de fé e milagres. Essa terça passada foi sobrenatural, teve muita gente.
né? O bispo Robson Rodovalho, eu não sei se é essa ou na outra, ele nos surpreende, a gente depende aí da direção dele, mas ele prometeu que vai estar, ele esteve na primeira e vai estar talvez na última, de repente na penúltima. Deus falar para ele pegar, ele pega. Mas nós estamos fazendo a campanha, Rosh Hashanah, esse mês é a cabeça do ano. O que significa? Consagramos o nosso ano todo. Então, o primeiro mês, janeiro, de consagração, de entrega, entregando as nossas ofertas para a consagração de tudo que nós temos para que prospere. Célula quinta-feira, estudando a Bíblia, as células têm sido sobrenaturais de quinta-feira, estudando a Bíblia de sexta-feira tem sido maravilhoso, né? Não estamos só em Rio Preto, né? Esse projeto da nossa igreja, da nossa pastora, tem ido aí para vários lugares, glória a Deus, e vai pegar para todo lado aí, em nome de Jesus. Vigília toda sexta-feira às 10 da noite, tem sido sobrenatural a vigília, amém? Um carro sem gasolina ele não anda. Fala para o irmão do seu lado, sem oração você não anda. Sem oração você não tem vitória. Sem intimidade com Deus não dá para conhecer, andar, né? Não dá para ter intimidade com Deus das vitórias na sua vida. Evangelismo sábado às 17 horas, Arena sábado às 19h30. Aliás, esse preletor do Arena tem tido, né? Tem falado palavras sobrenaturais, com muita propriedade, de transformar vidas. E o nosso culto de domingo às 19 horas. Amém? Glória a Deus. Esse você não falta. Eu fico feliz porque você está aqui todo domingo. Glória a Deus. Vamos para a nossa palavra. Crianças já foram liberadas, amém? Então vamos para a nossa palavra. Abra conosco Atos, capítulo 2, versículo 38. Estou ouvindo alguma coisa aí? Já foi liberada, né? Atos, capítulo 2, versículo 38. O tema da minha palavra, 4 segredos da igreja, no ano da providência, 2021, nosso ano da providência, não é da previdência, da providência. Atos, capítulo 2, versículo 38, em diante, fala assim: Pedro respondeu. Eu fiquei de explicar e não expliquei, né? Aqui nesse contexto, nós temos em Atos 2, logo no começo, a descida do Espírito Santo. Então houve aquele avivamento. Quantos acreditam em um avivamento na nossa geração? Amém? Tivemos no começo aí do século um avivamento sobrenatural, na década de 50, 60, até 70, tivemos um avivamento. Depois tivemos um avivamento de 70 até os meados de 90, mas a igreja começou a crescer, e também as coisas do mundo começaram a crescer, desenvolver, né, de uma forma, nós sabemos que é sobrenatural, tanto para o lado do bem como para o lado do mal. A internet de 90 para cá, né, foi muito rápido, 2000 para cá, né, se tornou um foguete, né, e precisa-se que aconteça um avivamento na nossa geração. Amém? E como que vem o avivamento? Primeiro, com a entrega, com a busca, com a confiança, né, com a santidade, com o desejo de buscar Deus acima de todas as coisas, inclusive. Amém? Então, houve-se um avivamento em Atos 2, o Espírito Santo desce, né, no meio do povo, e todo aquele que crê e é batizado, recebe o Espírito Santo, e naquele dia de Pentecostes, Pedro ele começa o seu primeiro discurso, que no primeiro discurso ganha 3.000 almas, olha que lindo. Já pensou um discurso seu? Ganhar 3.000 almas em um dia? É lógico que o Pentecoste trouxe todo aquele povo judeu, de todo lado, da Etiópia, do Egito, todos os países ali que tinha gente em Jerusalém, estavam ali vendo aquela loucura, línguas estranhas, línguas
né, de outros países, e quem estava ouvindo a voz de Deus. Existem várias línguas. Depois lê Atos 2 que você vai entender. Então houve uma aglomeração enorme. E no meio dessa aglomeração, Pedro, ele pega e abre, né, a boca para falar o que estava acontecendo, sobre o que estava sucedendo ali, o que estava acontecendo. E tudo isso para encurtar, amém? Atos 2, versículo 38, fala: Pedro respondeu, no final da sua palavra: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados. Perguntaram para eles: como que faremos para receber isso? E Pedro, ele diz: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Porque eles queriam o Espírito Santo. Se o Espírito Santo desceu sobre toda aquela turma que estava ali no cenáculo, estava ali recebendo, né, eles queriam receber também. E Pedro, ele disse: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Entenderam até aqui? Aquela quantidade de gente buscando um avivamento que pode acontecer e vai acontecer nos nossos dias. Versículo 39, Pedro fala: pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro aqui, ele explica, né? Peraí, aqui não tem só judeu, mas aqui tem várias nacionalidades, e Jesus não veio só para os judeus. Pedro já dá a primeira palavra profética, talvez até sem saber, mas ele falou: opa, é para todo mundo, é para os gentios também, né? Os judeus, eles né, querem o Messias até hoje só para eles, mas Jesus veio e no fim eles não pegaram. Quem pegou, né, foi batizado, já morreu, já está no céu, glória a Deus, junto com os apóstolos, e a salvação chegou até nós, porque Pedro, ele declara isso muito nitidamente, amém? Salvem-se desta geração corrompida. No versículo 40 ele fala: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Falei para vocês? 42 fala: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades, bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Que bênção, sim ou não? Que lindo, né? Quem disse que Jesus parou na morte? Não, Jesus continuou. Quem disse que Cristo Jesus está crucificado ainda? Não, Ele reina. Amém? E continua transformando vidas através do Espírito Santo dentro das pessoas, a luz que brilha. E aqui nós vemos o início da igreja. A igreja começou grande. A igreja de Cristo, através de Pedro e os apóstolos, né, começou grande. Começou com 3.000 pessoas, com judeu, não judeu, um monte de gente. Né, foi entrando aí nesse grupo, recebendo o batismo das águas e recebendo o batismo com o Espírito Santo. Né, então, se tornou uma igreja forte, uma igreja fortalecida. E eu quero bater com vocês nesse versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Amém? Vou ler de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa é a primeira parte que eu quero entrar com você. Em algumas versões falam doutrina, aqui, doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que aquela igreja cresceu tanto? Fala para o irmão do seu lado, de um versículo para o outro tem 5 meses,
tem 6 meses, tem 10 anos, depende do versículo e do momento. Põe aí o versículo, minha filha. Minha filha, na verdade, filha da Flávia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós vemos aqui que Deus ele faz, está muito louco, está coisa linda aí, continua, que está bom, está caindo fogo. Nós vemos que é uma igreja saudável que começa saudável, amém? A igreja de Cristo na terra é uma igreja, né, poderosa, que tem a transformação no dia a dia. Quem se introduz, né, ou se deixa ser trabalhado, deixa o Espírito Santo agir na tua vida, dentro da igreja, né, é transformado e a igreja vai ficando forte. Luzes, né, a chama, a candeia dentro do coração vai acendendo, né, a nossa vida vai mudando, o emocional, o caráter vai sendo transformado e nós vemos aí a igreja sendo fortalecida. E eu quero falar sobre esse primeiro fundamento, né, sobre esse primeiro segredo de crescimento da igreja. Né? Eles começaram a aprender, perseverar na doutrina. Né? A doutrina, né, na minha versão, ao ensino, né, o ensino, a doutrina é tudo na vida de um crente. O crente que se converte e não lê a Bíblia, ele não cresce, dá para entender? Ele vive, né, de ouvir o que Deus fez através da vida do pastor, da palavra, através de alguém que conta um testemunho. Agora, aqui fala que os cristãos daquela época, eles perseveravam em tudo que os apóstolos diziam. Por quê? Os apóstolos ouviram direto da boca de Jesus. Dá para entender, sim ou não? Então o poder deles tinha, a palavra deles tinha muito poder. Hoje, né, a palavra do teu líder tem muito poder na sua vida, a palavra do teu pastor tem muito poder na sua vida, porque nós recebemos também direto da fonte. A Bíblia, a nossa primeira fonte. Os nossos líderes, os nossos pastores, nós perseveramos na doutrina. Amém? Do nosso bispo Kleber, bispo Priscila, bispo Hugo, bispo Gisele, bispo Robson Rodovalho, bispo Lúcia, nós perseveramos. Né? Então você cresce, você persevera, você aprende a palavra, você permanece, você escuta a voz de Deus, vai numa célula, vai no Estudando a Bíblia com a pastora Grazi, você vai, né, no IV1, no IV2, no IV3, a tua vida não para. É assim ou não é, gente? Quem pega, né, do começo ao fim a visão e entra, porque cada igreja tem a sua visão, amém? Cada igreja tem o seu tipo de ensino, mas todos os ensinos saem da palavra de Deus. E a Bíblia fala que, por perseverar, a igreja crescia. Por perseverar na doutrina dos apóstolos, por perseverar na Bíblia, o crescimento era contínuo. Dá para entender? Por que eu falei que fé e sabedoria precisam andar juntos? Porque a fé, né, age, move no coração de Deus, mas a sabedoria faz você permanecer em Deus. Dá para entender? Né? A sabedoria são as obras. Fé sem obras é morta. Eu tenho fé, mas eu ajo de acordo com a vontade de Deus. Eu não tem como agir se não souber os segredos de Deus. E são as doutrinas, são as palavras, são os ensinamentos. Até aqui você entendeu? Marcos 1:21 fala assim: depois entraram em Cafarnaum, Jesus não tinha morrido ainda, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Olha o ensinamento que Jesus nos deixa aqui para os apóstolos. Não tenho dúvida que os apóstolos começaram a ensinar por ver as experiências que tiveram com Jesus. Jesus, mesmo sem fazer parte dos da sinagoga, né, do templo ali, Jesus ele entrou no templo porque ele sabia quem ele era e foi ensinar os religiosos, foi ensinar os seus discípulos, os 144, aquela turma toda, aquela multidão que seguia Jesus. Ele sai de Cafarnaum e vai ensinar no templo. Olha a importância de aprender das coisas de Deus. O que você está fazendo de sexta às 8:30 da noite? Vai aprender, vai estudar. É difícil ler a Bíblia sozinho? Vai estudar com a pastora Grazi.
Os IVs estão funcionando aí. Vai aprender, porque isso vai consolidar você no reino de Deus, não só na igreja, mas no reino de Deus. E uma vez você consolidado no reino de Deus, você permanece firme no lugar da tua bênção, da tua vitória, que é a igreja. Né? Quantas pessoas que eu vejo saindo da igreja, aí a gente vai fazer um estudo da vida dela, né? Nunca se sujeitou a ouvir a palavra de Deus, nunca se sujeitou a um conselho, né? Nunca se sujeitou a fazer um IV, né? A ouvir a direção de um líder. Aí vem o vento, né? Porque existe o vento da sabedoria do outro lado também, né? As ideias malignas, e conseguem entrar na mente, porque não está com a mente e o coração blindado. Né? A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer é viver, conhecer é praticar. Você cresce, você fortalece, as pessoas da tua equipe crescem, porque elas estão ligadas e consolidadas na palavra de Deus. Então, porque aquele povo perseverava nas doutrinas na doutrina dos apóstolos, elas permaneciam. E voltando aqui em Marcos 1, versículo 22, maravilhavam-se da doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Né? Aqui Jesus ele mostra que a palavra tem autoridade para transformar o teu coração. Se você olhar, perseverar, ler, acreditar, com fé, a tua vida vai ser mudada. Você vai estar sendo consolidado no reino de Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala: toda a escritura é inspirada por Deus. Olha aí, quando um líder chega para você e fala, a palavra de Deus fala que prostituição é pecado, né? Drogas, bebidas é pecado, mexer com coisa errada não faz bem, né? Prostituição, trair o marido, tem que cuidar bem da esposa, do marido, está na Bíblia, mostra em Coríntios, tudo em Efésios 6, sobre marido e mulher, está mostrando a palavra, né? E o que Paulo diz a Timóteo aqui, toda a escritura é inspirada por Deus. Quando nós entendemos que a palavra que o teu líder lança na tua vida é uma inspiração de Deus, veio de Deus para a tua vida, aquilo se torna vivo e eficaz. Amém? Começa a agir na tua vida. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Olha aí, ó. Nós temos uma igreja virtual hoje em dia, uma igreja de desviados. Quem já percebeu isso? Eu já, faz tempo, meu irmão, que eu já percebi. Nós temos uma igreja de desviados aí, que segue a internet, não segue igreja, não é aliançado em igreja. Por quê? Porque não gosta de repreensão. E toda a escritura, né, vem com a repreensão. Peraí, você está errado, tem alguma coisa errada na tua vida. Para com isso, para com aquilo. Toda a escritura é inspirada, toda palavra é inspirada e não vem só com coisa boa. Engano você entrar numa igreja verdadeira e só ouvir que você vai prosperar, que Deus vai te curar, que vai fazer milagres sobre você. Ele vai fazer tudo isso, mas tem a outra parte. Dá para entender? Por que a igreja de Atos cresceu, né, sobrenaturalmente? Porque tinha tudo. Tinha escritura, tinha palavra, né? E a escritura, a palavra traz repreensão, sim. A escritura e a palavra, né, traz repreensão, repreende, sim. Não é de homens, é de Deus na sua vida. Deus usa o teu líder para te dar uma direção. Amém? Então toda a escritura tem repreensão, tem correção, né? E aqui fala tudo isso para a educação na justiça. Tem o propósito da gente falar a verdade para vocês. Espera aí, a Bíblia não fala isso. A Bíblia ensina dessa maneira. Tem um motivo. Ah, mas a Bíblia está desatualizada. Pois é, quem fala isso nunca leu a Bíblia na vida. E está levando uma geração que nunca leu a Bíblia na vida para o mesmo caminho. Entende por que eu estou falando que tem uma igreja de desviado aí fora, que está precisando voltar para os caminhos do Senhor? Porque precisa das escrituras, a palavra, as doutrinas, os ensinamentos, não pode faltar dentro de uma igreja. A direção do teu líder é uma direção de Deus para você. E quando você cata essa direção, a tua vida muda. Amém? Duvido que você já não teve nenhuma direção. Sempre tem uma direção. E toda obediência debaixo da direção, né, acontece transformação em você e em nós. Amém?
O último versículo dessa parte aí, né, desses segredos do Evangelho aí na igreja, dentro do coração seu e meu. Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7 fala: o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu vou ler de novo: o temor do Senhor é o princípio do saber, da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Primeiro que louco é louco, dá para entender? O louco não consegue, né? O homem e a mulher de Deus, ele tem a mente e o coração aberto para receber de Deus. Não estou falando nem de quem é do mundo, estou falando de louco, né? O louco, ele não consegue guardar na sua mente, porque é patológico, não tem jeito. E a Bíblia fala que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vai ensinar um louco, ele não dá conta, ele despreza, né? E Jesus aqui não, né? Provérbios, Salomão, ele nos ensina que a sabedoria ela é válida, é ensinamento. E quem despreza a sabedoria está se colocando no lugar de louco. Por quê? Porque toda ação gera uma reação. Uma ação errada vai gerar uma reação errada. Uma rebeldia vai gerar uma rebeldia. Entende porque nós precisamos nos firmar nos ensinamentos e nas doutrinas em todo tempo? Precisamos comer palavra, precisamos ler, precisamos buscar, precisamos participar dos cultos, precisamos participar das células, né? A Sara Nossa Terra, graças a Deus, a multiforme sabedoria de Deus age na nossa igreja também, graças a Deus, em todos os lugares, mas age na nossa igreja porque temos vários leques de ensinamento. Você quer mais do que IV1, IV2, IV3, meu irmão? Depois do IV3 vem ainda o Cefap, que é curso para ser líder, para ser pastor. Vamos começar aí, estamos esperando, né, a direção de como vai ser esse material. Já está liberado? Glória a Deus, falou a pastora Grazi. Amém? Aprender de Deus é bom demais e nos consolida no reino. O segundo ponto do versículo 42, lê comigo aí. Vamos ler do começo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Olha aí, que palavra pequenininha, sim ou não? Você lê aqui o começo do versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Outro ponto que te mantém firme e forte, outro segredo para te manter consolidado na igreja. Esses dias eu estava conversando com um rapaz casado, bem casado, que já saiu aí faz uns 2, 3 meses por motivo de trabalho, começou a trabalhar muito, e a pandemia aí não conseguia vir na igreja, e aí do nada ele soltou uma mentira do diabo, que para mim é mentira do diabo, né? Eu não estou mais me encaixando, né? Não estou mais me identificando com a igreja. Quem não está na igreja se identifica com a igreja? Sim ou não? Quem está fora consegue se identificar? Você falta 2 meses da Sara Nossa Terra de qualquer igreja. Quando você volta, está tudo diferente. É assim ou não é? A igreja não para. Se eu voltar para Ribeirão Preto, eu vou ter que me adaptar ao sistema da igreja de Ribeirão Preto. Embora seja Sara Nossa Terra de São José do Rio Preto, da mesma, né, abaixo da Sara de Ribeirão Preto, não posso errar hoje, igual 2022, tá? Ribeirão Preto é diferente, dá para entender, sim ou não? Então, se eu fico muito tempo fora, eu vou perder muita unção, muita coisa boa, muita comunhão, muita gargalhada, igual a pastora deu aí no começo do culto, muita alegria, muita presença de Deus, muitos vínculos novos, né? E isso traz cura para mim, sabia disso? Por que Deus une a igreja? Porque na unidade a presença de Deus se revela, amém? Na unidade a presença de Deus se revela. Então, 1 mês, 2 meses que eu fico fora, eu não vou conseguir me adaptar mesmo, aí eu saio da igreja. O diabo conseguiu mentir, né? Conseguiu mentir, porque vai para outra igreja e vai acontecer a mesma coisa. Precisa-se ter comunhão. Por que o teu pastor fala, tenha comunhão, chama o teu líder, chama o teu pastor, né? Vamos ver se esse ano eu receba mais convites aí, né?
tem problema. Pastor, vamos lá, mas vamos ter que comer um cachorro quente, sem salsicha, só tem o molho. Vamos lá, não tem problema. Né? Vamos tomar só água. O importante não é a comida, mas o importante é a comunhão. A comunhão nos faz nos tornar um corpo sólido. Amém? Que um depende do outro, porque eu tenho um dom, meu irmão tem outro. Eu tenho um talento, meu irmão tem outro. Eu tenho um ensinamento, Deus me revelou algo diferente, né, que eu posso passar para os outros. A minha alegria, o meu abraço traz cura. Embora o diabo tentou tirar esse abraço, né, através do Covid, mas o abraço continua trazendo cura. Agora é o abraço virtual, né, mas continua trazendo cura. Como que eu posso abraçar virtualmente? Mandando um recado. Eu te amo, você é precioso, você é meu amigão, que bom que eu te encontrei, você faz parte da minha família. Né? Isso é lindo, a comunhão, né, é um dos segredos da igreja, que te mantém dentro da igreja. Quem não comunga, né, quem não faz parte da comunhão, não adianta, não dá conta, porque nós precisamos de gente para ser curado, amém? Eu preciso de vocês. Imagina um pastor sem igreja. Pensa aí, meu irmão, não pensa não. Imagina a pastora Grazi estudando a Bíblia e ela chega aqui e não tem ninguém, só o pastor que veio trazer ela de carro. E aí ela abre ali aquele trem lá, como é que chama o aplicativo? É o Meet ou o outro lá, de vez em quando, é Meet, né? E ninguém assiste. Né? Vamos sentir uma frustração aqui, por quê? Porque nós sentimos falta de comunhão, amém? Pergunta para o irmão do seu lado, você está com saudade de mim? Amém. É bom demais, sim ou não? Está com saudade? Sabe o significado em grego de comunhão? Fui buscar, viu gente? Koinonia. Quem lembra daquela banda, Koinonia, que era da Sara Nossa Terra? O significado do koinonia é compartilhar, comunhão entre os irmãos. É lindo, sim ou não? É um dos fundamentos, um dos segredos, né, de uma igreja saudável que cresce. Se você não tem comunhão com os irmãos da igreja e tem comunhão com os irmãozinhos da outra igreja, você vai para outra igreja. Não adianta, você não vai dar conta de ficar, porque você precisa ter comunhão com os seus. Se você tem uma família, você é o pai, tem 2 filhos e a esposa, mas você tem mais comunhão com os filhos do teu amigo e com a esposa do teu amigo, né? Vai dar coisa ruim, sim ou não? Dá para entender? Não tem como, muda, a mente humana é enganosa, e igreja é a mesma coisa, né? Se você não tem comunhão com a igreja, você não vai ficar na igreja. Não estou lançando palavra, viu gente? Estou falando o que é verdade. Hoje nós temos o online, mas o online não é igual ao presencial. A gente sente falta. Quem é crente sente falta. Quem tem comunhão, quem está consolidado, sente falta. João 13:34, Jesus fala: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Opa, peraí. De amar, não só meu marido e a minha esposa, ou minhas filhas, mas de amar o irmãozinho, de amar os diáconos, de amar os líderes de célula, os líderes de equipe, né? Aquela pessoa que chegou hoje na igreja, só de amar aquela pessoa, o último que está ali, aquele que se sente o último bolacha do pacote, de amar ele, né? Eu já estou obedecendo, e estou debaixo da autoridade de Deus, do sim e o amém. O favor de Deus é sobre a minha vida, porque Jesus disse: o novo mandamento vos dou. Estou seguindo o mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele não julgou a prostituta, entende? Jesus, ele não julgou o fariseu, ele brigou com o fariseu, né? Os religiosos ali, era complicadinho, achava que eles tinham razão de tudo, soberbos, não tinham o coração quebrantado. Jesus, ele não julgou o Zaqueu, cobrador de impostos, né? Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas continuou na comunhão, né? Continuou na comunhão. Nós sabemos que vai ter amigo seu que vai trair você, não tem jeito. Mas por isso você vai parar de ter comunhão e se fechar? Dá para entender? Está faltando alguma coisa na tua vida.
é um mandamento de Deus. Qual é? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Jesus repete novamente. E aí no versículo 35, presta atenção aqui. Jesus, ele consolida esse novo mandamento dele. Nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, é isso, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus, ele preza pela comunhão. Jesus, ele preza pela unidade. Jesus, ele preza pela feijoada no inverno, chamar o pastor para ir. Jesus, ele preza pelo lanchinho ali. O povo me chama, mas eu estou numa dieta aí para perder poucos quilos só, coisa pouca, básica, mas eu tenho que perder. Né? Mas o almoço a gente não nega não, né? Esses dias me chamaram para um café da tarde, eu não podia, mas vamos marcar. Cadê a dona Cida, a irmã Cida? Vamos marcar um cafezinho, vamos lá, eu e a pastora, comer um pãozinho de queijo lá do Mato Grosso, de Minas Gerais. Amém? Comunhão é bom demais. O que Jesus, em Eclesiastes, abra comigo, capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois. Isso aqui não é só para casado não, tá, gente? Se continuar os versículos, se torna para casado. Mas lê aqui o 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. É mais fácil dois estar juntos, trabalhando, pagando um preço por algo, né? A comunhão, já pensou a ordem de culto, só o Rodrigo lá no fundo, e aí você pede para ele apagar a luz, ele paga a luz, você pede para ele trazer um envelope, ele sai correndo, larga o posto dele, vem aqui trazer um envelope, de repente você precisa dele para tocar o teclado, não, ele não sabe tocar o teclado, ele vai falar não, sabe? Não, né? É muita coisa para uma pessoa, dá para entender? Agora por causa da comunhão que existe, né, em um relacionamento que se tornou em uma ordem de culto, né, temos aí quantas pessoas? 20 ou 30 pessoas. Meu Jesus amado, só hoje tem 8, então tem 20, 25 pessoas aí na ordem de culto. Só aqui tem 4. Não, só um da ordem de culto. Um ajuda o outro. Dá para entender o poder da unidade? O poder da comunhão? Né? Eclesiastes 4:9, vou continuar, melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O serviço dá para sair bem feito, dá para sair bonito. Né? E se você está aí na nave da igreja, sentado, e tem vontade de fazer alguma coisa, procura o Rodrigo, para participar da ordem de culto. É do louvor? Procura a pastora, ela que é a líder do louvor. Né? Eu ia falar o Oswaldo, mas o Oswaldo é baterista. Né? Se você quer entrar na intercessão, procura a Mari. Está fazendo parte da intercessão junto com a Ani. Todos os dias nós temos intercessão. Então, faça parte de alguma coisa que você vai ver que a vida vai transbordar dentro do teu coração, porque você está recebendo de Deus, você está dando para Deus também o teu tempo, o teu dom, o teu talento. Isso te motiva, te cativa, amém? Isso te fortalece, mas eu vou dar uma dica, cumpra o horário. Em tudo que você entrar, chega 15 minutos antes. Em tudo que você fizer, faça com excelência, porque é para Deus. Tem uma historinha, daquela pessoa que fazia as coisas, mas é para Deus, está bom desse jeito. Não, mas para Deus está bom desse jeito. Não, para Deus tem que ser o melhor. Você quer um exemplo bom? Tem um monte de roupa para dar. Vamos lá entregar para Marlene vender, para levantar dinheiro, para ajudar em algumas coisas da igreja. Não dá aquela blusa que não tem nem... Aqui, ó. Botão. Não dá aquela calça rasgada, não, meu irmão. Aquela calça que você vai dar e a pessoa que comprar por R$1, que apenas, de repente, aí, ela vai a primeira andada, vai rasgar tudo a calça. Não faça isso. Não deseja para os outros aquilo que você não quer para você. Dá para entender que o reino de Deus tem que ser tudo com excelência, Eu ia falar com essência, com excelência. Amém? É tudo com excelência. Na comunhão também eu preciso ser excelência. Se você vai num churrasquinho na casa do seu amigo, não leva só linguiça não, e frango. A asinha agora está mais cara que picanha, A asinha pode levar. Não, a linguicinha é boa, vai. Uma pancetinha, uma delícia.
Mais uma picanha. Ah, só ele que gosta de picanha, estou vendo aqui. Mas a comunhão é boa. Amém? Perdi até o que eu estava falando aqui. É melhor serem dois do que um, porque tem um melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Porém, ai do que estiver só. Olha aí, quem está só. É bíblico. Pois caindo, não haverá quem o levante. E quando cai, é mentira do diabo, é espírito de engano, é demônio mesmo, é devorador, é migrador, porque está sem aliança com a igreja. Eu não desejo isso para você. Deus não deseja isso para você. Teu líder não deseja. O Espírito Santo, ele chora por você com gemidos inexprimíveis quando sai fora da comunhão. A comunhão é essencial para te manter vivo no corpo de Cristo. Amém? Partir. É isso aí, são 2 versículos. Então, qual que é o primeiro ponto que eu li com vocês? Segredos da igreja. Permanecer na palavra, nos ensinamentos, na doutrina. O segundo ponto é comunhão. Você precisa comungar, compartilhar. É um mandamento de Jesus que vos ameis uns aos outros. E o terceiro ponto que está aqui também. Vamos ler de novo, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Amém? Não está falando de pães, não. Está falando de pão. É outra coisa muito importante na vida do homem e da mulher de Deus, o partir do pão. Santa Ceia é comunhão, sim ou não? E partir do pão também. O partir do pão faz parte da comunhão, mas o partir do pão é diferente também. Amém? O partir do pão não é só você dividir o pão com o outro, como se faz nas comunhões. O partir do pão é ajudar o outro que está precisando também. Dá para entender, sim ou não? O partir do pão não é só receber de Deus para você, mas é receber de Deus e dividir. Isso é importante. A Bíblia fala que a igreja primitiva, tudo que eles tinham, eles davam, eles entregavam. Eu não estou pedindo isso para você, misericórdia. Não estou falando isso para você. Pegar tudo que é seu e dar para a igreja. Não, dá para os outros. Não. O que eu estou falando para você, a importância do partir do pão, é você usar o teu dom na igreja, é você usar o teu talento para ajudar um irmãozinho que está precisando de uma arte no Facebook, sei lá se funciona esse trem ainda. Eu sei que Jesus, Instagram funciona, funciona. Mas Deus, Ele quer usar você para ajudar as pessoas. O partir do pão é alguém que precisa de alguma oração, e eu vou falar no 4º ponto, o segredo de permanecer em Deus e na igreja é a oração, mas faz parte do partir do pão. É você orar por alguém que está doente, é você ajudar alguém que está precisando de ajuda, trazer uma roupa para o necessitado. Dá para entender? Sim ou não? O partir do pão, eu disse aqui o serviço na casa de Deus, ajudar uns aos outros. 1 Coríntios 10, 17 fala, para nós, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Olha que interessante, quando você entende que você é um só, e Paulo fala que você é um pão, pergunta para o irmão do seu lado aí, você é um pão, meu irmão? Continuando, um só corpo, um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quem é o único pão? Jesus é o pão da vida? E Paulo diz que você é pão. Olha aí, que a igreja toda é um pão. E pão fala de saciar fome, sim ou não? Jesus, ele veio para saciar a nossa fome, para matar a nossa sede. Vamos continuar no pão aqui. Jesus, ele quer usar você também para ser pão. Amém? O partir do pão é dividir o teu coração. Não é dividir o teu coração para reclamar de alguém, não. É dividir o teu coração de amor. Deixa eu te abraçar. Deixa eu orar por você. Você não está bem, Jesus vai mudar a tua história. Você não quer falar para mim? Amém. Fala para o teu líder. Mas eu senti de orar por você. Isso é dividir o pão. Dividir o pão é não julgar as pessoas, porque isso existe muito. Tanto lá fora como dentro da igreja. Julgamento é o que mais
Existe. Se o líder faz alguma coisa que você não gostou, você já está julgando o líder, em vez de circuncidar o coração, né, e deixar o teu líder agir na tua vida. Entende? O partir do pão é confiar nas pessoas. O partir do pão é confiar na sua autoridade, entregar a tua vida para Jesus e confiar que Deus vai mudar a tua história. Tudo isso tem a ver com o partir do pão. É você, né, participar das coisas que Deus tem dado para você com os outros, ajudando. Muitas vezes o dinheiro não ajuda ninguém. Sabe o que ajuda? A tua oração. Sabe o que ajuda? E que é o partir do pão? É dar conselhos, é orar, é ver uma pessoa indo para o caminho errado e falar, você está indo para o caminho errado. Eu não concordo com você. Agora, sabe o que é não partir o pão? É você ver que alguém está indo para um caminho ruim. Ah, porque eu já tentei 100 vezes, eu vou desistir dessa pessoa. Isso não é o partir do pão. Jesus, ele fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7, que nós temos que amar uns aos outros, né? Então não devemos julgar. O julgamento não faz parte do partir do pão, mas o amor ele engloba tudo. O amor aí ele transborda em todo esse partir do pão. Quem ama, participa, ajuda as pessoas. Eu tenho um dom, pastor, de visão. Vem cá e fala para mim o que Deus falou com você. Pastor, eu tenho o dom de ganhar muito dinheiro. Vem cá e traz o teu dízimo é mandamento, mas traga a tua oferta. Quem tem dom, amém? De prosperidade, tem que trazer a oferta, não é só o dízimo. Dízimo é um mandamento. Você consegue entender? Eu tenho o dom de vender muito e eu sinto que eu tenho que ensinar alguns irmãozinhos que está capengando nas vendas aí da igreja. Vai lá e oferece sua ajuda. Não cobra não, porque dentro da igreja a gente não cobra. Dentro da igreja a gente divide, né? Na verdade multiplica os dons dos outros, né? Amém? Dá para entender o segredo do partir do pão? Eu preciso ouvir a voz de Deus, a doutrina tem que permanecer na igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a repreensão quando tem repreensão, e mesmo se o meu líder errar, eu baixo a cabeça e deixo que Deus julgue o meu líder, eu não sou aqui juiz. Dá para entender sim ou não? Aqui a gente faz de tudo para não errar, mas a gente erra, né? Eu tenho que ter comunhão com os irmãos, eu tenho que partir o pão, né? Eu tenho que ajudar com o meu dom, com os meus dons, com meus talentos. E por último, eu quero ler com vocês aqui de novo, Atos 2:42, vou ler do começo de novo, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Eu achei lindo isso aqui, porque quando Lucas escreve aqui o livro de Atos, né, ele era um cara muito centrado, um cara que sabia o que estava escrevendo. Aqui você não vê nada de errado. Ele com a frieza dele de saber, de ouvir, a sabedoria que Deus deu para ele escreveu tudo o que precisava ali, né? E ele mostrou para nós os segredos do crescimento e do permanecer. Amém? Porque uma igreja que cresce, ela permanece, ela multiplica. Uma igreja que persevera em tudo isso, ela não divide, ela multiplica. Consegue entender? Ah, minha célula está acabando, está dividindo. Não, está faltando comunhão, está faltando a doutrina, a palavra de Deus, os ensinamentos, está faltando o discipulado, está faltando o partir do pão, porque não adianta você só discipular, ensinar a palavra, não adianta você só ter comunhão, né? Que o discipulado entra junto aí, se você não ajuda quando ele precisa. Deus vai fazer, não, dá a mão, né? Dá a mão. Faz uma corrente. Vocês já viram aquele povo, quando faz aquela corrente para salvar um que caiu no gelo? Eles fazem aquela corrente lá e vai um doido lá e mergulha e pega a pessoa do gelo e vão arrastando. Por quê? Porque um sozinho pode quebrar o gelo e se afundar. 2 se afundarão. Se for só 3, pode quebrar o gelo no meio, os 3 vão cair. Mas porque a igreja está em unidade, um ajudando o outro, em oração, intercessão, ajudando, em comunhão, ajudando nas ofertas, nos dízimos, nos talentos, né? Um pega no pé do outro, na mão do outro, do braço do outro e vai trazendo, né? Eu vi um vídeo essa semana que passou, um caminhão que caiu, não sei nem que país que era, caiu lá num precipício, e o caminhão era essencial para aquele bairro, para aquela cidade. E aí juntou um monte de gente, né? Eu achei a coisa mais linda, amarraram
todo tipo de corda que podia, e pegou um monte de gente pegou corda, tinha 300 ou 400 pessoas, e começaram a fazer a força. E conforme eles iam fazendo a força, imagina um peso de um caminhão, meu irmão, não sei, 10, 15 toneladas, ou mais, né? E subindo aquele caminhão daquela ribanceira, eles conseguiram, né, tirar aquele caminhão da ribanceira e foram andando até chegar na cidade, né, e entregaram. Imagina o coração grato do dono do caminhão, juntar uma turma toda dessa. Imagina a gratidão da pessoa que está precisando de Jesus, do amor do Pai, da ajuda, quando a igreja se reúne, o povo se reúne, a unidade está, né, patenteada nos corações, porque não pode ser só em um indivíduo, tem que ser em todos, né? A comunhão, o desejo de buscar a presença de Deus está impregnado no coração. Eu preciso buscar, né, a transformação, amém? Não falei do último, né, gente? Posso falar do último? Orações. Tudo isso sem oração é apenas um estado humano, né? Uma filantropia, uma ajuda. Tudo isso que nós aprendemos aqui, sem a oração, sem a conexão, também não é nada, entende? Não adianta você entrar na igreja, ouvir a palavra de Deus e não ter seu tempo de oração em casa, não ter seu tempo de oração na vigília. A vigília aqui é libertadora. A vigília aqui toda sexta-noite é batismo com o Espírito Santo. E tem muita gente que tem buscado. Muitos não receberam ainda porque só busca na sexta. Entende? Se estivesse buscando todo dia, não estou julgando, pelo amor de Deus, estou dando uma dica. Se estivesse buscando em todo momento, já tinha recebido tanta coisa. Entende? Da presença de Deus, o contato, a experiência com o Criador, a intimidade com Deus. A oração é tudo na vida de uma igreja. A oração é tudo na vida, amém, do povo de Deus. As orações eram constantes na igreja primitiva. A oração rege o mundo espiritual. Lembra daquele versículo? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Você sozinho, você tem poder para ligar muita coisa no céu, na terra e no céu. Mas nós, como igreja, o nosso poder é incalculável. A Bíblia fala que o diabo treme. A Bíblia fala que o diabo tem medo da oração da igreja. Você entende isso? Primeiro, deixa eu explicar para você. Olha para o irmão do teu lado, dá um sorriso. Fala para ele assim, a tua oração. Tem gente aqui sem, ó. Deixa o casal falar isso. A tua oração, fala, tem poder para afastar o diabo da tua vida. De novo, a tua oração tem poder para afastar o pecado de você. Você consegue entender o poder que você tem na oração para prosperar, para tudo? Agora você imagina a oração da igreja. Se na tua oração Deus envia um anjo para agir através do que você orou, você imagina quando a igreja toda ora. Está imaginando aí, gente? Está pensando? Eu fico viajando, eu estou vendo o anjo descendo, ouvindo a oração daquele servo humilde, que fala que nada sou, que depende da presença de Deus, porque a oração é quebrantamento na presença de Deus. Ele ouve a oração daquele indivíduo de Deus e vai lá e age. Agora você imagina no ajuntamento, na congregação, no declarar de toda a igreja, o que o mundo espiritual faz, o que acontece no mundo espiritual. Fala para o irmão do seu lado, aí já não é um anjo não. Aí são legiões de anjos, entende? Legiões de anjos, patentes, né? Arcanjos ali, ó, né? Anjos abaixo do arcanjo, né? Ali agindo, movendo através de mim e de você, através da nossa oração. Eu não tenho dúvida que tem casal aqui, tem família, que só está aqui na igreja porque a mulher ora. O marido já esqueceu de orar há muito tempo. Eu não tenho dúvida que tem família aqui nesse lugar que o marido ora e a esposa não ora, mas Deus tem mantido a família, porque um está orando. Imagina se os dois orarem. Entende? Puxão de orelha para o pastor Flávio aqui também, para todo mundo. Imagina se você orasse com a tua família em casa. Olha o puxão de orelha para todo mundo, para líder, para tudo.
Olha o poder e a autoridade que nós temos para mudar a nossa história, a nossa vida. Você consegue entender, sim ou não? Se você ensina o teu filho a orar desde pequeno, ele vai parar de orar, meu irmão? Ele não vai. Agora, se você não ensina, não tem jeito, ele vai ter que aprender à força, né? No sofrimento, que a oração é a chave para todas as coisas. Então, um dos segredos para manter tua família intacta, tua igreja poderosa, é a oração. Salmos 34, versículo 15, fala: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Eu não sei se você está imaginando o tamanho do olho de Deus, mas é muito grande. Deus é espírito, tá, gente? Mas Salmos diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem é justo aqui, levanta a mão. Amém. Eu sei que você é pobre pecador que nem eu, mas quando eu falo justo é separado, igual santo, separado. Amém? A Bíblia fala que o salmista fala que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha, o homem e a mulher de Deus têm um livre acesso à sala do trono, tem livre acesso à presença de Deus. Filipenses 1:3 fala: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora aqui a gente vê algo diferente, a gente vê uma igreja viva, lá nos Filipos, os Filipenses, uma igreja viva, que estava cumprindo o papel dela, lindo, maravilhoso. E Paulo fala o quê? Eu não deixei de orar, eu não deixei de agradecer, eu não deixei de levantar súplicas por todos vós, e em todas as minhas orações. Por quê? Pela vossa cooperação no Evangelho. Olha que lindo, desde o primeiro dia até agora. O intercessor, o líder, ele precisa orar pelos liderados. Você é guardado e protegido muitas vezes porque teu pastor tem orado por você, a tua pastora, o teu líder tem orado por você, o teu líder de célula tem pago um alto preço por você em oração. Apocalipse 8, capítulo 8, versículo 2 fala: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Agora presta atenção no versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Fala para o irmão do seu lado: tem um altar no céu. Vou ler de novo. Veio um anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de quem? De todos os santos sobre o altar, de ouro que se acha diante do trono. Versículo 4 eu leio daqui a pouco, mas você prestou atenção? Existia naquele lugar o quê? 7 anjos preparados para seguir a direção de Jesus, de Deus. E aí veio outro anjo, naquele exato momento no altar, trazendo um incensário, um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo. Incenso, poder de Deus, tá? Não é esse incenso que você compra aí, não, tem nada a ver, é algo espiritual. Foi-lhe dado muito incenso, poder, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acham diante do trono. Aí você vai pensar: pastor, mas isso só vai acontecer no Apocalipse? Não, isso está acontecendo hoje. A sua oração, a oração que você fez hoje, teve um anjo que pegou e colocou no altar de Deus. Você consegue entender? A tua súplica, o teu clamor, Deus ele pega. Olha como que o mundo espiritual te favorece quando você ora. Imagina você orando com a tua família, imagina você orando com a tua igreja, com o corpo de Cristo, né? Ouvindo da palavra de Deus, tendo comunhão, partindo pão, ajudando as pessoas e orando junto com o corpo de Cristo. Olha o poder e a autoridade que você tem no mundo espiritual. Amém? Sabe o que é o avivamento que nós estamos buscando nessa terra? Todas as igrejas de Deus, entendendo o seu papel na terra,
todos os membros de todas as igrejas, todo o povo de Deus, todas as ovelhas, todos os benditos do Pai, todos os santos, que você é um santo, amém? Buscando a presença de Deus de todo o coração, em toda a terra. Aqui, nós fazemos um estrago no mundo espiritual, o diabo foge, se todos nós orarmos e intercedemos por esse bairro, se todos nós orarmos e intercedemos por São José do Rio Preto, tirar vidas do inferno. Olha o poder que nós temos na oração, a nossa oração tem poder, e quem aprende isso, meu irmão, é difícil, não perde uma batalha, não perde uma batalha. Vamos ler o versículo 4, o mundo espiritual é algo tremendo, é algo que existe, é mais sério do que o mundo natural, muitas vezes, amém? Versículo 4 fala, e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça de incenso, a tua oração, sendo consagrada a Deus, amém? Com as orações dos santos, versículo 5, e o anjo tomou o incensário, e encheu do fogo do altar, e o atirou à terra. Olha o que acontece com a tua oração, a oração de um só, junto com a de todos, né? Vai lá para o altar, aí o anjo com o incensário, vai e queima os teus pedidos, a tua oração, isso é tudo espiritual, você entendendo, sendo queimado ali, ó, e aí o cheiro sobe suave nas narinas de Deus, o grande eu sou, amém? O anjo tomou o incensário, encheu de fogo o altar, e tudo que sobrou naquele altar, ele pegou e lançou. Eu vou profetizar na vida de vocês, a oração de vocês, depositada no altar, não é reclamação, não é angústia, não é ansiedade, mas é a oração e a confiança lançada na presença de Deus, é queimada diante da presença de Deus, e tudo que sai dali, não o que sobrou, mas o que foi transformado através da tua oração, o anjo pega e joga, amém? Em forma de bênçãos para a tua vida. Quantos recebe? Entende o poder que a igreja tem? Um indivíduo só já tem muito poder, se você buscar Deus de todo o coração. Agora você imagina vários, um corpo, um pão só, amém? Debaixo da autoridade do pão vivo que é Jesus. Não tem como não acontecer milagres, o milagre vai acontecer sobre a minha vida e a tua vida. E a Bíblia continua, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Aí o mundo espiritual faz um estrondo enorme, amém? Eis um povo poderoso na terra que ora, eis um povo poderoso na terra que busca, que faz a vontade de Deus. Não tem como, meu irmão, não tem como você perder, é vitória acima de vitória. Você entende isso? Amém? Sim ou não? O que Deus tem para a tua vida? Muita palavra. O que Deus tem na tua vida e quer? Muita comunhão. Não só comunhão com os irmãos, mas com Ele. O que Deus quer fazer através de você? O partir do pão, o ajudar as pessoas, ajudar no teu dom, no teu talento, aquilo que o Senhor te usar. O que Deus quer usar você como igreja? Orando, intercedendo. Ore pelo teu líder, ore pelo teu pastor, pela tua pastora, ora pelos filhos dos teus líderes, porque eles precisam de oração, eles estão na frente da batalha, Em vez de falar mal, ora, em vez de ter inveja, ora, entende? Em vez de julgar alguma coisa errada, ora, porque quem está na frente é atacado, mas nós somos mais do que vencedores, mas a tua oração nos ajuda, amém? Quantos querem fazer parte dessa igreja gloriosa, amém? Fica de pé. Quantos querem tomar posse de tudo que Deus ensinou e mostrou para você essa noite? A palavra te mantém de pé, te ensina, mostra quem é Deus. A comunhão mostra que você não nasceu para andar sozinho, amém? Você não é uma águia só, a águia natural, que voa, vive sozinho, bota um ovo aí, tem uma águiazinha no ano, acaba o tempo, morre. Não, você nasceu para ficar junto, amém? Você nasceu para participar de uma tribo, e aqui é a tribo de Judá, os leões de Judá, homens e mulheres de Deus, de Jesus.
Você não nasceu para estar sozinho, você faz parte de um corpo. Precisou de oração, o que você vai fazer? Tudo bem, você vai orar, mas você precisou de oração de alguém, o que você vai fazer? Buscar ajuda, sim ou não? Entende? Do seu líder. Obrigado, pastora. Se é algo coletivo, você pode orar junto com o seu irmão, não tem problema não. Você precisou de uma ajuda para alguma área da tua vida, e Deus usa alguém que tem sabedoria e habilidade para te ensinar o caminho para crescer. Busca ajuda. Isso é igreja. Amém? Precisou de ajuda aqui, eu vou puxar sardinha para a igreja agora, pastor. Vem ajudar. Eu queria agradecer ao Tiago, mais uma vez nos ajudou na reforma, aí nessa terceira ou quarta etapa. Temos muita coisa para fazer. Dê um minuto do seu tempo, quando você começar a ver movimentos de reforma, de alguma coisa, ajuda. A tua ajuda sempre será bem-vinda. Eu te garanto que é gostoso, aqui é muito bom. O hamburgão não vai faltar, né? Cadê o Juliano e o Tiago? Eles odeiam hambúrguer, porque eu só comprava hambúrguer para eles na reforma. Esses dias o Tiago estava com saudade, eu fui lá com ele comer um hambúrguer, não falei para ninguém, só eu e ele. Comemos um hambúrguer lá, já se deliciou no hambúrguer, porque é gostoso, mas todo dia é ruim, né? Mas o pão não vai faltar, né, Marlene? O pãozinho com mortadela. Marlene trouxe um monte de vezes aqui. A Mari com a equipe dela trouxeram também, a Eliette, a Sandra. Essa é a comunhão, o partir do pão. Eu vou ter que lembrar aqui o momento mais difícil que a gente estava quebrando isso aqui à noite, 8, 9 horas da noite, que a laje quase caiu em cima de mim ali. Está aqui a Solange e o Luciano com a marreta. Eu nunca vi. Você olha para esses dois, você não acha que eles têm tanta força, mas eles têm muita força. Imagina a Solange pegando aquele marretão e marretando. É difícil a gente imaginar uma mulher fazendo isso, mas a Solange existe. Ela, a Sol existe, não é a Lua, é a Sol. Ela existe. Cada um no seu talento, entende? Você olha, quando o Fernando se converteu, não veio convertido para Rio Preto, não sabia nem passar pano no chão. Hoje em dia, chega mais cedo para você ver o Fernandão. Está lá, passando pano, passa o dedo para ver se tem poeira. Eu não vi você fazendo isso não, mas o bicho é cuidadoso que só, homem de Deus. Cada um tem um papel nessa igreja, amém? Você tem um papel fundamental na igreja. Você dentro da igreja, você é fortalecido, você vai crescer. Se você se distancia, é como se fosse o aprisco do bom pastor. O lobo vem mesmo e vai. Muitas vezes o lobo, naquela época, era lobo de verdade, que ia comer a ovelha, matar a ovelha fora do aprisco. Mas o lobo de hoje em dia, saiu fora do aprisco, é diabo mesmo, é internet, é potestades do ar enchendo a tua cabeça. Eu já não caibo mais nessa igreja, entende? Eu já não me sinto mais parte. Por quê? Porque saiu, Você tem que fazer parte, meu irmão. Você tem que permanecer, porque é aqui que o Senhor ordena a bênção. O Salmo 1, para você, Deus, Ele quer te abençoar. Amém? Quantos vão fazer parte até a volta de Cristo? Da igreja amada, da noiva de Cristo. Amém? Jesus, Ele olha lá de cima, Ele tem o maior ciúmes de você. Você não acredita, Ele tem o maior ciúmes de você. Quando Ele vê o diabo tentando tirar a tua paz, Ele já vai com 2 anjos lá, com um pé no pescoço do demônio para destruir, para dar espadada mesmo, porque Ele tem muitos ciúmes de você. Amém? Imagina se Ele tem de você, imagina os ciúmes que Ele tem da igreja, que são todos juntos. Amém? Então fala comigo, ensino da palavra, doutrina dos apóstolos, que é o primeiro, comunhão, partir do pão e orações e oração. Olha aí o segredo da tua vida. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala, essa aqui é a melhor tribo que Deus separou para você. Amém? Você nasceu na Sara, você é da Sara, você é dessa tribo, é dessa igreja. Amém? Como vários outros participam de outras igrejas, a tribo é outra.
Amém? Glória a Deus. Eu vou cantar aquela música. Vocês sabem, o Ovelino não vai saber tocar, mas se ele tocar, a gente dá glória a Deus. Olha para o irmão do seu lado e fala: